Aula 31, pessoal. Resolução de questões de prova. E vamos começar com as questões da Fundação Carlos Chagas. É interessante que vocês tenham um exercício em mãos, para que eu não fique trocando de tela constantemente, né? Então, vamos lá. Questão número 1. Começamos com uma questão teórica. Isso vai estar lá naquele CPC 27, que fala sobre imobilizado. São características de um imobilizado ser. Alternativa A, descartada, intangível não. O imobilizado tem os seus bens corpóreos, tangíveis. Bola, ser tangível, ter substância econômica e poder gerar benefícios econômicos futuros. O imobilizado é de ativo, e ativos são recursos controlados pela entidade, provenientes de eventos passados e dos quais se esperam que gerem benefícios econômicos futuros. Alternativa B de bola. Está correto? C. Destinado ao negócio da empresa. Sem dúvida. Ter vida útil superior a 1 ano, sem dúvida. Mas tem que gerar benefícios econômicos futuros. Dado. Ser de propriedade da empresa. Não, nem todo imobilizado é de propriedade da empresa. Você comprou uma máquina para pagamento a prazo. Enquanto você não terminar de pagar a máquina, ela não é de sua propriedade, né? Não ter substância econômica, muito pelo contrário, tem que ter substância econômica. Esperança, ser tangível, correto. Ter vida útil, um intangível, a gente só reconhece como imobilizado, perdão, se eu for utilizado por mais de um exercício social. Alternativa B de bola. Questão 2. O que ele quer saber? Porque uma dessas alternativas ele pergunta: ó, o valor contábil da máquina a ser apresentado no balanço de dezembro de X1 e o valor da despesa de depreciação referente a essa máquina no resultado de X1. Então vamos lá, exercício na mão, porque eu não tenho que ficar mudando de tela a todo instante. Questão 2. Valor contábil. Se eu pegar o custo de aquisição menos a depreciação acumulada menos as perdas estimadas. Essa perda é aquela que surge do teste de recuperabilidade. Nós vamos ver esse assunto. Será o nosso próximo tópico. Eu chego ao valor contábil do bem. E ele quer o valor contábil do bem em 31 do 12 de X1. Além da despesa de depreciação do ano também do X1. Vamos ver. Uma empresa de extração mineral adquiriu a compra do bem. Foi em 1º de janeiro de X1. Adquiriu uma máquina cujo valor do bem
foi de 4 milhões. A máquina será utilizada na atividade da empresa e a compra foi realizada à vista. A empresa estima que utilizará essa máquina, vida útil, 5 anos. E no final desse prazo, a máquina será descartada, porque não terá utilidade no mercado e não será possível vendê-la, nem como sucata. O valor residual da máquina, o valor que eu conseguiria vendê-la após a sua vida útil, nesse caso aqui é zero. A utilização da máquina ocorre de forma contínua durante 24 horas por dia, em função da atividade da empresa. Ele está querendo te remeter àquela depreciação acelerada, né? Mas lembra que nós trabalhamos com a vida útil estimada do bem, para efeito de depreciação. Está lá no CPC 27, 5 anos. No final do 5º ano, no final do 5º ano, o que é que vai acontecer no final do 5º ano? A empresa deverá desmontar a máquina para devolver a localidade que é alugada. Para fazer essa desmontagem, remover a máquina e reestruturar o terreno, a empresa projeta gastos que serão pagos em uma única parcela de 560 mil. No final do 5º ano, e a taxa de juros livre de risco para a empresa projetada para os próximos 5 anos é de 40%. Haverá, então, no final do 5º ano, um custo de desmontagem de 560 no final do 5º ano. E a taxa de juros para esse período é de 40%. Portanto, aqui dentro tem um jurozinho de 40%. Eu vou ter que trazer esse valor aqui, a valor presente. Esse 560 representa 140% do meu valor presente. X representa meu 100%. X é meu valor presente. Isso daí vai dar 400. Aqui, introduzir isso também é legal. Sabe-se que toda a produção X1 foi vendida em X1 e que o método de depreciação é o método da linha reta, o método linear. Então, vamos calcular. O custo de aquisição, desculpe, o valor do bem, é de 4 milhões. Menos impostos recuperáveis. Seria o ICMS, ele não deu. Mas todas as despesas que eu teria para deixar esse bem em condições de uso. Lembra que o custo de desmontagem faz parte do custo de aquisição do bem. Valor presente, 400. Portanto, o custo de aquisição do bem, 4.400. Custo de aquisição, 4.400. Menos um residual, que no caso é zero. Portanto, o valor que é depreciável desse bem é o próprio custo de aquisição, 4.400. O que vai dar uma depreciação anual, 5 anos,
20% ao ano, 4.400 vezes 20% dá 880. No ano de X1, ele só me deu a data da compra, vou trabalhar com essa data, eu vou depreciar o ano completo, os 12 meses. 12 meses. 880. Anual. A depreciação acumulada, 880. Perda estimada, não tem. O valor contábil do bem, então, será 4.400 menos 880, 3.520. Ele quer o valor contábil do bem, 3.520. E a despesa de depreciação desse ano de X1, 880. Alternativa B de bola nessa questão de número 2. Ele quer o valor contábil a ser apresentado no balanço patrimonial de 2012 e o valor da despesa de depreciação na DRE de 2012. Questão semelhante à questão anterior. Vamos lá. Material na mão. Vamos ler essa questão número 3. Custo de aquisição. Menos a depreciação acumulada. Menos perdas estimadas, se houver. Eu chego no valor contábil. E ele quer o valor contábil em 31 de dezembro de 2012. Coloco desse jeito na folha de prova. Vamos ler. Uma máquina foi adquirida. Compra. 1º de janeiro de 2012. Por 15 milhões. Será instalado em um local alugado pela empresa. A empresa estima que utilizará essa máquina, vida útil, 8 anos. E no final desse prazo, a máquina poderá ser vendida. Ó, essa questão ele está dando o valor residual. Poderá ser vendida por 2 milhões. No final do 8º ano, a empresa retirará a máquina do local e consta no contrato de aluguel que a empresa deverá devolver a localidade nas mesmas condições em que a recebeu no início do contrato. Para fazer a desmontagem, remover a máquina e reestruturar o imóvel, a empresa que projeta que incorrerá em gasto no valor de 1 milhão. E a taxa acumulada de juros para a empresa, haverá no final do 8º ano
custo de desmontagem de 1 milhão, projetou uma taxa de juros de 25%. Então, 1 milhão representa 125% do meu valor presente, que é o meu 100%. 1 milhão vezes 100 dividido por 125, 1 milhão dividido por 125 direto, né, galera? Vai dar 800. A utilização da máquina ocorre de forma contínua durante 24 horas. Nós trabalhamos, lembra, com a vida útil estimada pela empresa, 8 anos. Nós não usamos a depreciação acelerada, não. E ela utiliza o método das cotas constantes para depreciação, o método da linha reta. Então, vamos lá. O valor do bem foi de 15 milhões, menos um residual. Desculpe. O valor do bem foi 15 milhões. Mais um custo de desmontagem, esqueci do custo de desmontagem, de 800, o custo de aquisição foi 15.800, menos um residual de 2 milhões, o valor que é depreciado R$13.800. O que vai dar uma depreciação anual 13.800 dividido por 8 anos. Já reparou que tem que ser bom de conta, né, galera? 1.725 ao ano. A máquina foi comprada dia 1º de janeiro de 2012. Portanto, no ano de 2012, vou trabalhar com a data da compra, a data que ele me fornece. Eu vou depreciar os 12 meses, o ano completo, 1.725. O custo de aquisição da máquina, 15.800. A depreciação acumulada até o final de 2012, 1.725. Perda estimada não tem. O valor contábil, então, será de 14.075. Nessa questão 3. O que ele quer? Não. O valor contábil, 14.075. A depreciação de 2012, 1.725. Alternativa A de amor nessa questão número 3. Questão 4. O que ele quer? O valor da despesa de depreciação apresentado na DRE de 2013. Despesa de depreciação do ano de 2013. E, de novo, o valor contábil do ativo
evidenciado no balanço de 31 de dezembro de 2013. Então, vamos nós. Nessa questão número 4. Se eu pegar o custo de aquisição desse bem, diminuir da sua depreciação acumulada, diminuir das perdas estimadas, se houver, eu chego ao valor contábil do bem. E ele quer o valor contábil em 31 de dezembro do ano de 2013. Vamos ver. Uma máquina foi adquirida, compra da máquina, reparou que eles estão trabalhando com data de compra, né? 31 de dezembro de 2010. Valor: 10 milhões. E a empresa que adquiriu definiu que a vida útil econômica dessa máquina, vida útil, 10 anos. Estimando que a máquina seria vendida ao final de sua vida útil, o valor residual da máquina, 2 bilhões. Valor líquido das despesas estimadas em venda. Esse é o conceito de valor residual. Em 2 de janeiro de 2013, a empresa alterou sua política de substituição de equipamentos. Então, peraí. Em 2 de janeiro de 2013, a empresa alterou sua política de substituição de equipamentos e definiu que somente utilizaria a máquina por mais 4 anos. Ela reestimou a vida útil da máquina para mais 4 anos. E que ao final desse período, seu valor líquido de venda seria o novo valor residual reestimado a partir de janeiro de 2013, 3 milhões. A empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. Então, vamos lá nessa questão 4. O custo de aquisição foi de 10 milhões, menos um residual de 2, o valor que é depreciável R$ 8 milhões. O que vai dar uma depreciação anual, 8 milhões, dividido por 10 anos, de 800. A máquina foi comprada em final de 2010, no último dia. No ano de 2011, ele vai depreciar 12 meses, 800. No ano de 2012,
ele vai depreciar mais 12 meses, mais 800. Quando chegou em 2013, ele reestimou a vida útil do bem e reestimou o seu valor residual. Então, espera aí, o custo de aquisição da máquina permanece sendo 10 milhões. Menos um novo valor residual de 3. Portanto, o valor que passou a ser depreciável a partir de 2013, 7 milhões. No ano de 2011, eu já depreciei 800. Está aqui, ó. No ano de 2012, eu depreciei mais 800. Portanto, faltam ainda para serem depreciados em reais 5.400. O que vai dar uma depreciação anual 5.400 dividido pela nova vida útil estimada de 4 anos, 5.400 dividido por 4, 1.350. O custo de aquisição de um bem foi de 10 milhões. Depreciação acumulada, 800 de 2011, mais 800 de 2012, mais 1.350 de 2013. Isso dá 2.950. Perda estimada essas questões por enquanto. Não vão ter. O valor contábil, então, vai dar 7.050. Nossa. Isso aqui de reestimar a vida útil é típico da FCC, tá? As questões de depreciação da FCC, a maioria são assim. Bom, nessa questão 4, então, o valor da despesa de depreciação de 2013 foi 1.350 e o valor contábil em 2013 foi 7.050. Alternativa B de bola nessa questão número 4. Questão 5. Vamos lá, pessoal. Porque antes das alternativas, normalmente vem a pergunta e ele pergunta assim: o valor contábil que deveria ser evidenciado no balanço de 2016 para esse equipamento. Se eu pegar o custo de aquisição desse bem menos a sua depreciação acumulada menos, se houver perdas estimadas registradas nesse bem, nós vamos ver isso no nosso próximo tópico. Eu chego ao valor contábil do bem. E ele quer o valor contábil em 31/12 de 2016. Vamos ver a questão, vou usar a folha seguinte para poder fazer os cálculos.
Essa é a questão 5. No dia 2 de janeiro de 2013, uma empresa adquiriu um equipamento, compra, 2 de janeiro de 2013. Ela adquiriu um equipamento, o valor do bem, 30 milhões. E efetuou o pagamento à vista. A vida útil definida para a empresa, para o equipamento, vida útil definida pela empresa para o equipamento, 12 anos. E para fins fiscais, 10. Nós trabalhamos com a vida útil definida pela empresa. A despesa de depreciação é calculada em função do tempo decorrido e, no início do prazo de utilização, a empresa estimou o valor residual para a venda do equipamento no final de sua vida útil. Valor residual R$3 milhões. No início de 2016, foi identificado que o valor residual, no final da vida útil estimada, originalmente pela empresa, no ano de 2016, ele reestimou o valor residual para 2.550. Em decorrência de mudanças no mercado secundário para esse tipo de equipamento. Então, vamos lá. O custo de aquisição R$30 milhões. Menos um residual definido lá em 2013 de 3. O valor que é depreciável tem 7. O que dá uma depreciação anual 27 mil dividido por 12 anos de 2.250. No ano de 2013, ele depreciou o ano completo, 12 meses. A data da compra foi 2 de janeiro, é a única data que eu tenho, eu vou trabalhar com ela. 2.250. No ano de 2014, depreciou mais 12 meses. 2.250. No ano de 2015, mais 12 meses. 2.250. Que é mais fácil fazer 2.250 vezes 3, né? O que vai dar uma depreciação acumulada até 2015, né? De 6.750. Continuando em 2016, ele reestimou o valor residual de 3 para 2.550. Então, o custo de aquisição, esse não muda nunca, né? 30 milhões. Menos um residual
de 2.550, o valor que passou a ser depreciado no ano de 2016, então, ele reestimou o valor residual para 2.550. Então, vamos lá. O custo de aquisição, esse não muda nunca, né, galera? Será sempre o mesmo, 30 milhões. Menos o novo valor residual de 2.250, o valor que passou a ser depreciado R$27.450. De 2013 a 2015, eu já depreciei 6.750. Esse valor aqui, ó. Portanto, faltam ainda para serem depreciados em reais 20.700. O que vai dar uma depreciação anual 20.700 dividido por... Ele não reestimou a vida útil aqui, ó. A vida útil inicialmente estimada 12 anos. Como ele já depreciou 3 anos aqui, faltam, portanto, 9 anos. Não foi reestimada a vida útil, não falou nada, permanece a mesma. Isso vai dar 2.300. Tem que ser bom de conta. Então, vamos lá responder a questão. Está na página anterior. O que ele quer aqui mesmo? Na questão número 5, o custo de aquisição dessa questão 5, o custo de aquisição foi 30 mil. Ele tem uma depreciação acumulada de 6.750 até 2015, mais a depreciação de 2.300 de 2016. Isso dá 9.050. Perdas estimadas, as questões por enquanto não vão ter, nós vamos conversar sobre isso no próximo capítulo. O que vai dar um valor contábil de 20.950. Alternativa C de casa, nessa questão
Questão 6. Porque antes das alternativas ele pergunta: qual é o valor contábil para este equipamento que deveria ser lançado no balanço de 2014? De novo, se eu pegar o custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos perdas estimadas. As questões, por enquanto, não tem isso, mas ainda vamos ver esse assunto. Chega onde ele quer, que é o valor contábil. Em 2014. Vamos ler. Uma empresa adquiriu um equipamento de produção por 2.400. Custo de aquisição, já sei que é 2.400. Foi pago à vista. A aquisição ocorreu, a compra foi em 30/6/2013. Data em que o ativo foi colocado em uso. A empresa definiu a vida útil do equipamento. Vida útil. $50.000. Vida útil em quantidade de horas. O valor residual do equipamento, o valor residual do equipamento, 300. Sabendo-se que a empresa calcula a despesa de depreciação do equipamento em função das horas de produção, que até 31 de dezembro de 2004 o equipamento havia sido utilizado na produção 15.000 horas, uso até 31 de dezembro de 2014, 15.000 horas. Usou 15.000 de uma vida útil estimada de 50.000, 30%? 30% de 50 dá 15. Para fins fiscais é definida em 10 anos, nós utilizamos a vida útil estimada pela empresa. Qual é o valor contábil? Então vamos nós. O custo de aquisição, 2.400, menos um residual, de 300. O valor que é depreciável, 2.100. Este bem vai estar com uma depreciação acumulada até 2014 de 30%, 2.100 vezes 30%, 630. 630. Perda estimada não tem. 2.400 menos 630, 770. Alternativa D de dado na questão número 6. Questão 7. Ele quer saber o valor contábil apresentado para essa mina
Então é um recurso natural, isso aqui sofre exaustão. No final do segundo ano, se eu pegar o custo de aquisição menos a exaustão acumulada, menos as perdas estimadas, eu vou chegar onde ele quer, no valor contábil. E ele quer o valor contábil no segundo ano. Então, vamos para a página seguinte para que eu possa fazer os cálculos. Vamos lá. Vamos ler a questão. Diz assim a questão 7. Essa questão é do ano de 2017, FCC, bem recente, tá? A Companhia de Minérios adquiriu o direito de exploração de uma mina de zinco. Então, deixa eu pegar os dados da questão 7. O valor do bem é 3.960. A capacidade total esperada de extração da mina, a capacidade total da mina é de 80 mil toneladas. E no primeiro ano, foi feita uma extração de minérios de 8 mil toneladas. 10%, né, pessoal? Saiu 8 de um total de 80. No início do segundo ano, ao reanalisar a capacidade de produção da mina, a Minérios estimou que ainda havia 80 mil toneladas remanescentes. Capacidade total de mais 80 mil toneladas. Apesar de eu já ter extraído no ano 1 alguma coisa, ainda tinha mais 80 mil lá. E durante esse segundo ano, a empresa fez uma extração de 6 mil toneladas. Sete e meio por cento. 6 dividido por 80, 7,5% do que tinha lá dentro. Vamos calcular. No ano 1, o custo de aquisição da mina foi 3.960. Menos um residual que ele não forneceu, então é zero. O valor que é exaurível dessa mina, ou nome feio, 3.960. O que vai dar uma exaustão desse ano 1 de 3.960 vezes 10%, 3.950. Vamos pôr no 2. O custo de aquisição é o mesmo, 3.960. O residual, repito, que é para fixar, é zero. Então, o valor exaurível não se alterou. Permanece 3.960. No ano 1, eu já fiz uma exaustão de 3.950.
Portanto, faltam ainda para serem exauridos, em termos de reais, 3.564. Nesse ano 2, então, eu vou ter uma exaustão de 3.564 vezes 7,5%. 267,30. O custo de aquisição da mina foi 3.960. Essa mina está com uma exaustão acumulada de 396 no ano 1 e de 267,30 acabamos de calcular no ano 2, o que vai dar um total de 663,30. Perda estimada não tem. Valor contábil, então, será de 3.296,70. Alternativa A, na questão 7. Calculeira, né, galera? Mas vamos em frente, vamos lá. Questão 8. O que ele quer saber? Porque antes das alternativas ele coloca assim, ó, o resultado a ser evidenciado na demonstração de resultado de 2015 para fins societários, correspondente somente à venda do equipamento. Se eu pegar o preço de venda do equipamento menos o seu valor contábil, aula passada vocês têm todas essas, vamos chamar de fórmula, vai. Eu chego com o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda. E o que é o valor contábil de um equipamento? É o seu custo de aquisição menos a sua depreciação acumulada, menos se houver alguma perda estimada registrada nesse equipamento, que a gente já sabe que nas questões, por enquanto não estão tendo. Com isso eu chego ao valor contábil do bem. Então vamos lá. Uma página em branco para que eu possa fazer os cálculos dessa questão número 8. Vamos ler. Em 31 de dezembro de 2013, uma empresa adquiriu um equipamento. Então a compra foi em 31 de dezembro de 2013. Valor: 2.400. A empresa definiu a vida útil do equipamento. Vida útil
500 mil unidades. Método de depreciação das quantidades produzidas, das unidades produzidas. E o valor líquido esperado de venda para o equipamento no final de sua vida útil, o valor residual, o valor que se espera vender o equipamento no final de sua vida útil, 300. Em 30 de 6 de 2015, a empresa vendeu o equipamento por 1,5 milhão. Venda 1,5 milhão. Após o mesmo ter sido utilizado para produção de 250 mil unidades. (50% da vida útil do bem? A vida útil esperada é de 500 mil. Já tinha produzido 250, metade, 50%. Sabendo se a empresa calcula despesas de depreciação em função das unidades produzidas e que a vida útil do bem para fins fiscais é de 10 anos, isso não me interessa. Qual foi o resultado da venda? Vamos calcular. O custo de aquisição R$ 2.400. Menos um residual de 300. O valor que é depreciável R$ 2.100. O que vai dar uma depreciação acumulada até a data da venda de 50%. R$ 1.050. Os dados da questão para a gente matar a questão. Preço de venda ele fornece 1,5. Valor contábil. O custo de aquisição foi 2.400. A depreciação acumulada até a data da venda, acabamos de calcular, deu 1.050. Perda estimada não tem. O valor contábil do bem até a data da venda, 350. 350. Isso vai dar um ganho de 150. Um lucro de 150. Alternativa D de dado. Bom, pessoal, já deu para perceber que as questões de depreciação, claro que numa prova vocês vão pegar 8 questões de depreciação, elas são demoradas em função dos cálculos, né? Na nossa próxima aula, nós vamos resolver mais questões da FCC. Eu pediria o seguinte para a próxima aula. Imprimam o material da aula, né? Tentem resolver as questões, nós já vimos 8. As questões seguintes serão semelhantes. Tentem resolver essas questões na próxima aula e depois assistam a correção, para que vocês tenham um aproveitamento melhor da aula, né? E entendimento também da matéria. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula, então.